Olá pessoal, vamos agora iniciar os crimes contra a administração da justiça, que consta do 338 ao 359. Lembrando que o artigo 338 não está no seu edital, tá? Começa lá no 339. Vamos lembrar, crimes contra a administração da justiça. Já estudamos em vídeos anteriores os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, 312 até o 327, crimes praticados por particular contra a administração em geral, 328 até o 337, e agora nós vamos estudar os crimes contra a administração da justiça, 338 ao 359. Nós vamos começar pelo 339. Denunciação caluniosa. Gente, esse crime ele foi alterado no ano de 2020. Ele caiu no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça 2021 São Paulo. Ele cai em vários concursos. Muito cuidado. Fechou? Nós vamos estudar o 339, que é denunciação caluniosa, 340, que é comunicação falsa de crime ou contravenção, e o 341, que é autoacusação falsa. Um por vídeo, legal? Só que quando a gente estudar autoacusação falsa, nos vídeos subsequentes, legal até aqui, nós vamos fazer um quadro comparativo dos três para facilitar o nosso estudo. Preste atenção na denunciação caluniosa. Olha só, dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/6 se o agente se serve de anonimato ou nome suposto. E parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Então preste atenção. Olha só, gente, denunciação caluniosa, vamos imaginar que você está apontando um dedo para uma pessoa. Ou seja, denunciação caluniosa, você imputa um crime a uma pessoa determinada, ou um ato ímprobo, ou uma infração ético-disciplinar, ou uma contravenção penal a uma pessoa determinada. Isso é muito importante. E você sabe que essa pessoa é inocente. Então vamos lá. Olha só, eu vou exemplificar. Eu chego para o promotor, corregedoria do Ministério Público e falo assim, ó, olha, o oficial de promotoria X, eu indico uma pessoa determinada, o oficial de promotoria X solicita propina no balcão. Olha só que coisa horrorosa. E eu sei que essa pessoa é inocente. Percebe até aqui? Então, eu dou causa à instauração. Olha aqui, ó. Estou dando causa à instauração, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar. Não sei. Um detalhe. Tudo certo? Ou seja, eu dou causa à instauração de um inquérito policial, processo investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, um PAD, inquérito civil, ação de improbidade administrativa. Ou seja, eu imputo um crime a uma pessoa determinada e eu sei que essa pessoa é inocente. Só que a imputação é só de crime? Não. A imputação pode ser de ato ímprobo. E essa é a novidade do concurso. A imputação pode ser de infração ético-disciplinar. Essa também é a novidade do concurso.
e a imputação é de contravenção penal do parágrafo 2º. Antigamente, gente, antes da alteração, a imputação era só de crime e de contravenção penal. Eles acrescentaram ato ímprobo, infração ético-disciplinar. Imagina, eu chego, um promotor de justiça, eu falo, promotor, o oficial de promotoria X, ele fica fofocando o dia inteiro e não faz absolutamente nada. Beleza até aqui? Gente, não é crime isso, mas é uma infração administrativa, tá? Eu estou dando causa à instauração. Tudo bem? Eu vou responder denunciação caluniosa. Uma pessoa, por exemplo, que imputa um crime a um inocente. Ó, fulano de tal assaltou uma pessoa ontem, delegado. E o delegado instaura um inquérito policial contra o fulano de tal. Ou seja, eu dei causa à instauração de uma investigação policial, de um inquérito policial, né? Imputei um crime contra uma pessoa que eu sabia que era inocente. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Tudo bem? Agora, e se eu imputar uma contravenção penal? Se eu imputar uma infração, né, pequena, uma contravenção penal, o parágrafo 2º fala: a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Dá exemplo? Sim. Eu chego para o delegado e falo: doutor, o meu vizinho, ele fica fazendo jogatina a noite inteira, tá? Ele faz jogo do bicho, ou seja, não é crime, é contravenção penal. Mas eu dei causa à instauração, eu sabia que ele era inocente, então minha pena será diminuída de metade, beleza? E se o agente se serve de anonimato ou nome suposto, gente, a pena é aumentada de 1/6. O que é anonimato ou nome suposto? Ele dá causa à instauração, maravilha até aqui, e na hora de ele falar o nome dele, ele fala: é denúncia anônima. Ou seja, é muito mais difícil você chegar na pessoa, então a pena será aumentada de 1/3. Ou ele dá um nome falso. Legal? A pena é aumentada de 1/6. Maravilha? Gente, aí tem um quadrinho comparativo. Eu sugiro que você pegue esse material no Telegram, que eu disponibilizei. Fechou? Curiosidade, ó. Se o agente narrar um fato típico à autoridade, eu falo: fulano de tal furtou um pacote de bolacha. Beleza até aqui? Ele furtou um pacote de bolacha, mas ele informa que essa pessoa praticou a cobertar de uma excludente, por exemplo. Ó, ele furtou um pacote de bolacha, mas em estado de necessidade, ele estava precisando muito. Legal? Aí não há que se falar em denunciação caluniosa. Por quê? Ele falou que ele praticou um fato típico, mas ele justificou, ou seja, não é crime. Beleza? Esse crime de denunciação caluniosa, ele se configura de duas formas, gente. A primeira: quando o agente atribui a responsabilidade de um crime que ocorreu, mas a pessoa não praticou, tudo certo até aqui, foi outra pessoa, ou um crime que não aconteceu. Ele imputa o crime a um inocente e esse crime não aconteceu. Ou ele imputa o crime ao inocente, mas esse crime foi praticado por outra pessoa. Está claro até aqui? Sujeito ativo de denunciação caluniosa. Gente, denunciação caluniosa é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? E o sujeito passivo deve ser pessoa determinada. Lembra? Imputar crime, contravenção, ato ímprobo, infração ético-disciplinar contra pessoa determinada. Isso é muito importante, que você sabe que é inocente. Tudo bem até aqui? Lembrando que, se a imputação for de contravenção penal, a pena é diminuída de metade, e se o agente se serve de anonimato ou nome suposto, a pena é aumentada de 1/6. Quando que se consuma o crime de denunciação caluniosa? Gente, consuma-se no momento da instauração da investigação policial, do processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade. Tudo bem até aqui? Mas, ó,
ainda que não haja instauração formal do inquérito, os atos preliminares de investigação e coleta de provas já são suficientes para a consumação do delito. Não precisa ter inquérito policial, número tal. Fechou até aqui? É muito importante. Beleza? Então, denunciação caluniosa, eu acho que você tem que ter uma atenção triplicada. É muito importante esse crime, ele cai bastante. Repito, antigamente era só imputação de crime e de contravenção penal. Agora é crime, contravenção, eles acrescentaram agora, ó, ato ímprobo e infração ético-disciplinar. Beleza? Volte esse vídeo, pega o texto de lei, faça as anotações. Maravilha? Até o próximo vídeo.